E aí, meninos, vamos dar continuidade então às nossas aulas de eletricidade. Na verdade, uma pequena revisão, começando a falar sobre cargas elétricas. Bem, sabemos que tem dois tipos de carga elétrica, a carga elétrica positiva e a carga elétrica negativa. Essas cargas, elas foram definidas dessa maneira por Benjamin Franklin, tá certo? E aí, o que acontece? A partir daí, começaram a surgir alguns termos que a gente usa muito no nosso capítulo. A palavra, por exemplo, eletricamente neutro. O que significa isso? Significa dizer que o corpo ele tem um número de partículas positivas igual ao número de partículas negativas, tá certo? Bem, o que acontece então se esse número de partículas não for iguais? Ou seja, se essa carga total aqui, ela não for zero. Porque quando o número é igual, a carga total é zero. Bem, se houver um excesso, e esse excesso for relativamente grande, vão acontecer centelhas. Acho que vocês já viram isso em algum momento quando levaram um choque na vida. Na verdade, essa centelha é o que liga os dois objetos. Ela, na verdade, está eliminando o excesso dessa carga. Pode causar um pouco de incômodo ou até mesmo ser bem dolorosa, tá certo? Outro ponto que nós já falamos foi a seguinte frase: partículas com cargas de mesmo sinal se repelem e partículas com carga de sinais contrários se atraem. Lembram dessa regrinha que a gente mencionou? Pois é, na verdade ela é o princípio da atração e da repulsão das cargas elétricas. Então aqui, ó, duas cargas de mesmo sinais, elas vão se repelir, tentar se afastar. Pode ser duas positivas ou duas negativas, mas se elas tiverem sinais opostos, elas vão se atrair, tá certo? Então, só lembrando de novo o princípio da atração e repulsão das cargas elétricas. Eletrostática. Iniciando o capítulo realmente, né, quando vocês forem dar aula lá no ensino médio, eletrostática é a parte da física que estuda a carga em repouso. É assim que é definido lá. Na verdade, para a gente, quer dizer que a velocidade relativa entre as cargas devem ser nula ou muito pequena. Na verdade, a gente vai mais considerar como se elas estivessem em repouso, né? Considerando dessa maneira. Falando de cargas, não tem como não falar de condutores e isolantes, né? Então, condutores e isolantes. As cargas elétricas nos condutores, elas vão se mover com facilidade, tá certo? Enquanto que nos isolantes, elas terão uma grande dificuldade. A gente até chega a falar que elas não se movem, né? Mas na verdade essa é uma grande dificuldade em mover essas cargas. Semicondutores é uma palavra que apareceu pra gente, né? Mas que a gente ouve falar muito, principalmente na televisão. Na verdade, semicondutores, eles são condutores de eletricidades melhor que o isolante, mas não tão bem como os condutores. Eu coloquei aqui o silício e o germânio como exemplo. Na verdade, esses semicondutores, eles são muito importantes para a construção de componentes eletrônicos, né? Como os transistores, por exemplo. E, finalizando essa parte, falar um pouquinho sobre supercondutores, né? Que são os condutores perfeitos, que movem as cargas sem nenhuma resistência. O interessante do supercondutor é que ela é uma propriedade física de certos materiais que, mesmo trabalhando com uma temperatura muito baixa, ou seja, extremamente baixa, ela vai conduzir a eletricidade, ou seja, ela conduz a corrente elétrica sem resistência e nem perdas de energia, né? Mas a gente vai falar mais disso adiante. Bem, outras palavras que estão lá no nosso Haliday para a gente relembrar. Objeto aterrado é quando estabelecemos um caminho entre um objeto e a terra com materiais condutores. Lembra aquele terceiro plugzinho das tomadas que vende hoje em dia? Pois é, isso serve para tornar esse objeto aterrado. Mas isso nós vamos falar muito mais lá no capítulo, quando a gente começar a mencionar a corrente elétrica. Assim como objeto descarregado, né? Então, nesse intervalo aqui entre esses dois conceitos, a gente vai falar muito sobre o fio terra, tá certo? Bem, o objeto descarregado é quando a nossa carga do objeto é neutralizada pela eliminação de excesso de cargas, sejam elas positivas ou negativas, né? Por meio da terra. A gente vai jogar tudo para a terra. Mas, como eu disse, mais adiante a gente vai falar mais sobre esses dois tópicos. Partículas carregadas.
as propriedades elétricas dos átomos. Bem, na verdade essas partículas carregadas era onde a gente deveria mencionar lá no ensino médio, falando como nós conseguimos carregar as partículas, um corpo, né? Por atrito, por indução, tá certo? Então são aqueles 3 métodos lá. Bem, o átomo, vamos falar primeiramente do átomo, né? O átomo, ele tem 3 tipos de partículas: prótons, elétrons e nêutrons. O comportamento do condutor e do isolante, na verdade, ele depende da propriedade elétrica dos átomos, tá certo? Então está baseado nele. Bem, então para iniciar tudo mesmo, a gente vai falar da carga elementar E. A carga elementar, ela é a carga de um próton isolado ou de um elétron isolado. Em termos de valor absoluto, eles têm o mesmo valor, tá? Porém, em sinais opostos. Então, a carga elementar, ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, só que positivo para próton e negativo para o elétron, tá bom? E o modelo atômico de Bohr? Pois é, apesar da gente já estar falando atualmente no modelo mais moderno, né, que a gente chama modelo da nuvem eletrônica, nós vamos nos basear ainda esse início no modelo de Bohr, tá bom? Então, aquela parte bem básica. Aqui nós temos aqui o modelo. Lembrando, os elétrons estão em órbitas, né? Ou na eletrosfera, como nós queiramos chamar. Aqui nós temos o nosso núcleo, que são os prótons e os nêutrons acumulados, aqui no centro. E aqui nós temos a representação desse mesmo modelo, mas falando do nível de energia, né? Então, aqui mostrando que cada energia... que cada nível possui uma energia diferente, né? Os elétrons com mais energia, eles estão mais afastados do centro, ou seja, os elétrons com energia menor estão mais perto do núcleo. Só para lembrar um pouquinho, gente, nós falamos aqui nesse momento, em sala de aula, sobre alguns modelos, né, os mais conhecidos, como o de Dalton, que é aquele da bola de bilhar, né, que ele considerava que todos os átomos eram indivisíveis, eternos e esferas maciças. Depois falamos de Thomson, que também continuava a dizer que era uma esfera maciça, só que essa esfera era positiva, enfeitada, né, com os elétrons em cima, que foi chamado de pudim de passas. Rutherford foi o que chegou ao modelo planetário, só que não levou em consideração os níveis de energia. E aí Bohr, finalmente, chegou a esse resultado, né? Então, por isso, nós vamos utilizar no momento a ideia do modelo atômico de Bohr. Os elétrons, eles permanecem em órbita devido a serem atraídos pelo núcleo do átomo, ou seja, pelos prótons, né? Lembra? Sinais opostos vão se atrair. E os nossos prótons, gente, eles permanecem no núcleo devido a uma força de coesão nuclear, né? Que é uma força o qual o nêutron faz um equilíbrio. E aí a gente falou que é uma força tão grande, que consegue manter os prótons unidos no núcleo. Bem, e aqui nós vamos falar um pouquinho sobre elétrons de condução. É dessa maneira que no livro Halliday é chamado, que a gente mais conhece por elétrons livres. O que acontece? Bem, nós sabemos que os elétrons estão em órbitas, e essas órbitas têm tamanhos diferentes. Lembra dos níveis de energia? Então, o que acontece? Em metais, por exemplo, existem alguns elétrons que estão muito distante do nosso núcleo. Aí, como essa distância é consideravelmente grande, a força diminui. Então, eu consigo arrancar esse elétron. Eu nunca consigo arrancar um elétron que está muito próximo do núcleo. Por isso que a gente chama de elétrons livres. São os elétrons lá da nossa última camada, possivelmente, tá? A força de atração é menor com o núcleo e aí eu consigo arrancar. Geralmente, ela só ocorre nos metais, ou seja, nos condutores. É muito difícil conseguir fazer com que um elétron se mova em um isolante. A nossa fonte teria que ter uma corrente, né, muito grande para que isso acontecesse. Bem, então assim, como vocês perceberam, os elétrons é que podem ser movidos. Eu nunca consigo tirar os prótons de algum átomo, jamais, nunca use essa frase. Eu sempre estou mexendo com elétrons, e aqueles elétrons da última camada. Isso significa dizer, então, que o átomo ou ele perde elétrons,
quando eu tiro, só que quando eu tiro eu jogo ele para outro átomo, ou ele ganha elétrons. Só existe essas duas possibilidades. Bem, se ele estava neutro, ou seja, a mesma quantidade, vamos supor, então ele perde elétrons. Se ele perde carga negativa, ele vai ficar com mais cargas positivas. Então ele é chamado de íons positivo. Porém, esses elétrons que ele perdeu passou para um outro átomo. Então ele passou a ter mais cargas negativas. Então toda vez que um átomo ganha elétrons, ele é íons negativos. A esse processo, lá na química, damos o nome de processo de ionização. Bem, agora vamos falar então sobre a lei de Coulomb. Lembrando que ela só é válida para partículas carregadas, tá bom? Então, todos os nossos exercícios vão estar mencionando partículas. Essa lei de Coulomb, também chamada de força elétrica, ela foi feita em homenagem, recebeu na verdade esse nome, né? Essa força eletrostática, em homenagem a Charles Augustin de Coulomb, porque ele a propôs em 1785, tá certo? Vetorialmente mostrando ela, nós temos aqui, ó, força é igual a uma constante K, que depois nós vamos mencionar sobre ela, tá? Vezes Q1 vezes Q2 dividido por R ao quadrado. Então, só lembrando, Q1 e Q2 são as cargas das partículas 1 e 2, as partículas que estão interagindo, ou elas estão se repelindo, ou elas estão se atraindo. Essa constante K é uma constante positiva, ela é chamada de constante eletrostática de Coulomb, ou constante de Coulomb. E R é uma distância, e essa distância é justamente a distância entre as duas cargas, entre a carga 1 e carga 2. Se nós observarmos, essa equação ela tem a mesma forma que a equação de Newton da gravitação. Então, ela dizia assim, ó, que a força gravitacional é igual a G, que é uma constante eletrostática, uma constante gravitacional, M1, M2, dividido por R ao quadrado. M1 e M2 agora são as massas das partículas 1 e 2, e R tem a mesma ideia, é a distância entre a massa 1 e a massa 2, tá? Só para lembrar que a nossa força elétrica, ela pode ser de atração ou repulsão. E aí, lembrando que a nossa força gravitacional, ela só é de atração, tá certo? Bem, e aí, por motivos históricos e para simplificar algumas expressões que nós veremos no futuro, nós vamos adotar, então, a nossa constante K como sendo 1 sobre 4π epsilon 0, π 3,4, e esse nosso epsilon 0, ele tem o valor de 8,85, 10 a menos 12, Coulomb ao quadrado por Newton vezes metro quadrado, tá certo? Faz essa substituição aqui, 4 vezes 3,14 vezes essa constante, e isso vai dar aproximadamente 8,99 vezes 10 a nona. Mesma unidade aqui, né, da nossa constante lá do ensino médio. E é por isso que lá no ensino médio, a gente utiliza, dizendo que K é igual a 9 vezes 10 a nona. É um valor arredondado com essa mesma unidade, né, dessa constante. Mas como nós falamos, nós vamos utilizar para simplificar futuras expressões a constante K nesse modelo. Vou falar que nem minha mãe, nesse modelo, tá bom? Sendo assim, gente, a nossa lei de Coulomb vai ficar bem bonitinha, né? Ela vai ficar dessa maneira aqui. Força é igual a 1 sobre 4π epsilon 0, que multiplica módulo da carga 1, módulo da carga 2, dividido por R ao quadrado. Lembrando que é módulo, porque nós estamos trabalhando vetorialmente, né? Então, vetor possui módulo, direção e sentido. Então, todas as nossas cargas, independente do sinal dela, vão ser consideradas na fórmula positiva, ok? Esse nosso raio, ele vai ser trabalhado em metros. Mas tem uma coisa que vai facilitar a nossa vida, vai ser usar aqueles prefixos que nós mencionamos em sala de aula. Então, um prefixo que dizia lá, ó, C, os mais usáveis, né? Mili, centimili, micro, nano e pico, tá certo? Como nós vamos trabalhar com base 10, então vamos deixar eles todos em função da base 10.
Centi, menos 2, mili, menos 3, micro, menos 6, nano, menos 9 e pico, menos 12. Então, por exemplo, se eu digo que uma distância entre duas cargas, entre duas partículas carregadas, é de 8 centímetros, para transformar para metro, basta eu substituir o centi. Então, vai ser 8 vezes 10 a menos 2 metros, já está em metros, tá certo? Lembre-se que essa fórmula tem esse quadrado, é muito comum as pessoas esquecerem isso no início. Bem, essa fórmula, como foi dita, ela vai calcular a força de atração ou repulsão, ou seja, a interação entre duas cargas carregadas. Mas se a gente tiver mais de duas cargas, o que vai acontecer? Quando nós tivermos mais de duas cargas, nós vamos calcular então uma força resultante, o resultado das várias interações. Então vai ser força 1, 2 mais força 1, 3 mais força 1, 4 e assim sucessivamente, tá? A gente sempre vai pegar uma das cargas e vai relacionar elas com as demais. Faremos isso nos exemplos, tá? Exemplos esses que a gente já fez em sala de aula, mas vamos refazer para lembrar algumas coisas, tá bom? Por falar em exemplos, então nós vamos para o nosso primeiro exemplo, tá? Esse primeiro exemplo, que foi dado através de uma lista para vocês, dizia o seguinte: o núcleo de um átomo de ferro tem um raio de 4 vezes 10 a menos 15 metros e contém 26 prótons. Letra A. Qual é o módulo da força de repulsão? Por que repulsão? Porque só são prótons. Prótons são cargas iguais, então logo essa força vai ser de repulsão. Entre os dois prótons no núcleo do ferro, separados por uma distância de 4 vezes 10 a menos 15 metros. Então, vamos calcular essa letra A aqui. Nessa letra A, então, queremos a nossa força, certo? E aí já sabemos que a fórmula que nós vamos utilizar é 1 sobre 4πε0. Nossa carga 1, carga 2, lembrando que é módulo, R ao quadrado, ok? Como eu quero a força, né? 1 sobre 4, o π, 3,14. ε0, lembra que a gente falou? 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Tá lindo isso aqui, né? Carga 1, a carga de um próton. Então, a gente tem que lembra da nossa carga elementar? Um próton isolado ou um elétron isolado tem em módulo o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, ok? Só que a primeira carga é um próton e a segunda também. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E o nosso raio? O nosso raio foi de 4 vezes 10 a menos 15. Já está em metros. Então, ó, 4 vezes 10 a menos 15. Só lembrando que isso é ao quadrado. Vamos fazer essa continha. Bem, primeira conta que eu vou fazer aqui. Eu vou multiplicar 1,6 com 1,6, né? Porque vezes 1 vai dar a multiplicação dos dois mesmo. Então, isso dá 2,56 vezes 10 elevado. Lembrando que multiplicação de base 10, os expoentes, nós vamos somar, né? Menos 19, menos 19, menos, deixa eu ver, tá? Menos 38, ok? Dividido. Fazendo essa operaçãozinha aqui, olha, tá? Que nós vamos nos acostumar com esse valor, sempre vai aparecer, isso vai dar 111,156. Vou repetir o 10 a menos 12. Agora, 4 ao quadrado, 16, vezes 10 elevado. E aí aqui é potência de base 10. Então, menos 5 elevado ao quadrado, nós vamos então o quê? Multiplicar, tá bom? Menos 15 vezes 2 dá menos 30. Então, deixa eu colocar da mesma cor aqui, que vocês sabem que eu tenho um toque, tem que ter tudo igual, tá? Vou repetir em cima, 10 a menos 38, e vou fazer essa continha daqui de baixo, ó. Vou multiplicar 111,156 vezes 16. E isso vai dar 1.778,5. 10 elevado. Multiplicação, lembra?
soma. Então, menos 42. Agora eu vou dividir, tá? Esse com esse. Tá vendo que é um número pequeno pelo número maior, então vai dar um número bem pequenininho, né? Inicialmente. Isso vai dar 0,001439,4 aproximadamente. Vou repetir o expoente de cima. E para lembrar da regrinha, esse de baixo ele sobe. Lembra? Mas o sinal dele muda. Então, como ele era negativo, ele fica positivo. Então, só reorganizando. 4, 3, 9, 4, 10 elevado. Menos 38 mais 42, certo? Menos 38 mais 42, isso dá 4. Bem, como nesse nosso número aqui tá muito pequeno, nós vamos mexer na vírgulazinha dele. Então, vai ser assim, ó. Se eu aumento 1, 2, 3, se eu aumento 3 casas na mantiça, eu diminuo, sempre ao contrário, né, para compensar, eu diminuo 3 casas no expoente. Então, isso vai ficar dessa maneira. Força é igual a 1,439,4, né, 10 elevado a 1. E aí a gente lembra da regrinha da base 10, que toda vez que for o resultado final, a gente não deixa 10 elevado a 1 e nem 10 elevado a menos 1. A gente se livra dessa base. E essa aqui é a mais legal de se livrar, né? Porque 10 elevado a 1 é 10. Então, quanto é 1,4394 vezes 10? Isso daqui nós vamos colocar como resultado final, né? Força é aproximadamente 14,3. Eu desprezei esse daqui, tá? Mas se vocês quiserem colocar, não tem problema nenhum. Lembrando que toda força é dada em newtons. E esse foi o primeiro exemplo que nós resolvemos em sala de aula. Bem tranquilo, né? Vocês vão ter o auxílio da calculadora, então não tem problema nenhum aí. Lembrando que essa aqui é somente a letra A. Então, vamos agora fazer o que ele pede no item B, tá? Item B. Qual é o módulo da força de atração gravitacional entre os mesmos dois prótons? Então, lembra que a gente fez uma comparação entre a força elétrica e a força gravitacional? Nesse problema, ele pediu para a gente calcular, então, qual é essa força gravitacional. Lembrando que a fórmula da força gravitacional é a constante, né, de gravitação, M1, M2, dividido pelo raio ao quadrado. Como nós queremos a força gravitacional, então eu posso dar continuidade aqui. Esse G, como a gente falou, é uma constante. E essa constante, ela tem o valor de 6, eu vou colocar logo o valor aqui, tá? G, vou botar aqui. G é igual a 6,67, 10 elevado a menos 11. Metro cúbico, quilograma, sem quadrado, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, G, 6,67, 10 elevado a menos 11. Massa 1, massa 2, massa do próton, massa do próton. Na questão não foi dada, mas lá no apêndice B do nosso livro Halliday, ou então na internet, onde vocês queiram, é fácil de encontrar. A massa do próton, eu vou colocar direto aqui, cada uma, né? Então, a massa do próton, 1,67, 10 elevado a menos 27 quilograma. Só que o primeiro é próton e o segundo também, então a mesma massa aqui. Ok? Tudo isso dividido. E o raio? Bem, o raio continua sendo o mesmo, né? Considerando o mesmo raio que tinha sido dado. 4 vezes 10 a menos 15. Lembrando que aqui também é ao quadrado. Vou fazer a continha agora. O que eu vou multiplicar? 6,67 vezes 1,67 vezes 1,67. Eu vou fazer logo os três de uma vez só, tá? Então, essa força gravitacional vai ser 18,60 vezes 10 elevado. Menos 11, vamos somar, né? Menos 11, menos 27 e menos 27. Isso dá menos, sinais, né? Iguais, soma e conserva o sinal. Então, menos 65. Dividido por 4 ao quadrado, 16. E aqui o expoente multiplica, menos 30. Vou dividir, então, 18,60 por 16.
e isso dá 1,16. Repito a base e o expoente de cima, e o de baixo, lembra? Ele sobe com o sinal trocado. Como ele era negativo, ele fica positivo. A nossa mantissa, ela já tá num ponto, né? Maior que 1, menor que 10. Então, na verdade, quando eu fizer essa continha aqui, finalizou a força gravitacional. Então, já vou colocar de outra cor, tá bom? Então, a nossa força gravitacional vai ser 1,16, 10 elevado. Menos 65 mais 30 dá menos 35. Como é força, também é Newton. E assim finalizamos o exemplo 1. Exemplo 1, que calculamos a força elétrica e depois calculamos a força gravitacional entre dois prótons, tá bom? Bem, em seguida, nós fomos para um exemplo 2, certo? Tá aqui o nosso exemplo 2, diz assim, ó. A figura de duas partículas positivas carregadas situadas em ponto fixo no eixo X. As cargas são a carga 1, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e a carga 2, 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. E a distância entre as cargas é de 0,02 metros. Determine o módulo e a orientação da força elétrica F12 exercida pela partícula 2 sobre a partícula 1. Então, nessa letra A, que ele pede, nós temos essa figura aqui, ó. Nós temos duas partículas e uma distância entre elas. Nós vamos utilizar normalmente a nossa lei de Coulomb, tá? Então, lembrando, nós vamos atrás da força, e a força é 1 sobre 4π ε0, e multiplica Q1, Q2, e divide pelo R ao quadrado, tá bom? Aí, o que vai acontecer nessa questão? Ele está pedindo para a gente achar também a direção, certo? Então, nós vamos ficar sempre mencionando, voltando para cá, né? Que nós estamos trabalhando na direção X, tá bom? Porque toda vez que ele pedir direção, a gente vai ter que representar no final vetorialmente também. Então, vamos lá começar a fazer, a montar isso. Bem, como eu quero a força, eu vou aproveitar aqui do ladinho. 1 sobre. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui a gente já ia se acostumar com o valor? Então, vocês podem calcular aí. Isso tudinho vai dar no final 111,156. 10 a menos 12, né? Então, valor fixo aí também. Pode ser considerado como uma constante. Carga 1, carga 2. A partícula 1 era 1,6 vezes 10 a menos 19. E a partícula 2, 3,2 vezes 10 a menos 19. A distância entre elas já está em metros, 0,02, né? Não precisa colocar os outros zeros que existem aqui não, tá? Pode ficar até aí mesmo. Bem, agora vamos fazer essa continha, né? Vou fazer essa multiplicação vezes 1, né? Que não vai mudar em nada. Então, força é igual 1,6 vezes 3,2 dá 5,12. 10 elevado. Menos 19, menos 19, menos 38. Dividido. E aí, agora eu vou até repetir isso aqui. 1, 5, 6, 10 a menos 12 vezes. Para resolver isso aqui. Isso aqui ao quadrado vai dar 0, tem só um zero, né? Então, vou ficar 3, ok? Agora sim, eu vou multiplicar isso por isso e vou repetir o restante. Então, 12 vezes 10 a menos 38 dividido por... Quando nós multiplicarmos esses dois aqui, certo? Vai dar 0,04446. 10 elevado a menos 12. Próximo passo, dividir isso por isso. Então, na hora dessa divisão, vai dar 115,15. Repete o de cima, lembra? E o de baixo sobe positivo. Força é igual
1,15. Por que 1,15? Porque eu estou aqui, olha, diminuindo 2. Se eu diminuo 2, eu aumento 2. E faço a continha, ó. 10 elevado. Menos 38 mais 12 vai dar menos 26. Menos 26 mais 2, então isso vai dar menos 24. Força é dada em newtons. Pronto. Calculei, então, a força. Como ele pediu lá, né, a força que a partícula 2 interage, né, ou exerce sobre a força, sobre a carga 1, tá? Força 2, 1 ou força 1, 2. Então é interessante lembrar que é sempre a relação entre os dois. Bem, isso aqui eu achei o módulo, mas aí eu posso representar em termos de vetores, tá bom? Vetorialmente, nós podemos representar essa resposta da seguinte maneira. Só lembrando, né, que no caso, as duas partículas estão aqui no eixo X, tá bom? E aí, o ângulo entre essas duas partículas é de 180 graus, ok? Então, significa dizer que o nosso θ é 180, o ângulo entre a partícula 1 e a partícula 2. Então, quando eu for representar isso vetorialmente, eu sei que isso é no eixo X, mas meu ângulo é de 180, então, apontando para cá, significa que, então, o nosso vetor 1, 2 ou 2, 1, como vocês queiram chamar, vai ser menos, devido a 180, 1,15 vezes 10 a menos 24 newtons. E isso tá onde? Tá no eixo X, então, na direção I, tá certo? Assim, nós finalizamos o item A dessa questão. Vamos lá agora para o item B. Na verdade, agora o que ele vai fazer nesse item B? Ele vai pegar a figura e vai brincar um pouquinho com ela. Vai colocar aqui, olha, as mesmas cargas que a gente analisou e acrescentou uma terceira carga. Disse que a distância entre a carga 1 e a carga 3, que é essa que ele colocou agora, é de 3/4 de R, tá bom? O que nós vamos fazer então? Nós vamos analisar a interação da carga 1 com as outras duas, tá bom? Então vamos lá, item B, eu vou chamar assim de força resultante. Força resultante sobre a carga Q1. Então eu vou fazer Q1 com Q2 e Q1 com Q3. Só que o que acontece? A força Q1, 2 ou 2, 1, né? Nós já calculamos, que foi aquela nossa anterior. Então a gente não precisa mais calcular ela. Ela já tá feita lá bonitinha pra gente. Então não preciso mais fazer nada com ela, tá bom? Vou botar aqui, nós né, já calculamos. Então, na verdade, a gente só precisa fazer o que agora? A força 3, 1, a interação da carga 3 com a carga 1. Então, começa lá do início. 4πε0, módulo da carga 1, módulo da carga 3, dividido pela distância de 1 para 3 ao quadrado. Então, 1 sobre... Mesma história, a gente já sabe o quanto dá isso aqui tudo, né? 111,156, 10 a menos 12, que multiplica. Carga 1, 1,6 vezes 10 a menos 19. No item B, ele fala que essa nossa nova carga, tá? Ele dá o valor, ele diz que a carga 3 é uma carga, deixa eu colocar ela bem aqui, carga 3, ela é menos 3,2, 10 a menos 19 coulomb. Só que aqui é módulo, tá? Lembrando que aqui é módulo, então esse negativo não vai. Mas o valor absoluto sim. Então, 3,2, 10 a menos 19. E a distância? A distância, ele disse que nesse caso, que essa distância ela é de, cadê? 3/4 de R. Vou colocar aqui então essa expressão, ó. 3/4 de R, e R é 0,02. Lembram disso? Ao quadrado. Então, só para ficar mais bonitinho. Bem, como o espaço aqui tá pequeno, né, eu vou fazer a continha. De novo, vou multiplicar isso por isso e isso. Isso novamente vai dar
3, 1, vai dar 5,12, 10 elevado, menos 19, menos 38, dividido. Vou repetir essa expressão aqui, 10 a menos 12 vezes. E vou tentar resolver isso aqui dentro logo, tá? Então, o que que acontece? Eu vou multiplicar 0,02 por 3, dividir por 4 e elevar esse resultado ao quadrado. No final, isso tudo aí, vou colocar de verdinho para destacar, vai dar 0,000225, tá? Podem conferir aí direitinho. Então, continuando, vou fazer o que agora? Eu vou multiplicar esse e esse, tá bom? Então, vai ficar 5,12, 10 a menos 38. Multiplicando esses dois, vai ficar, então, 0,025. 10 a menos 12, tá? Isso é igual. Aí, eu vou dividir esse por esse, tá? Quando eu dividir 512, então, 5,12 por isso aqui, vai dar, então, 204,8. Vou repetir o de cima e o de baixo fica positivo, né? A regrinha que a gente já sabe. E aí, então, gente, olha, força 3,1 é igual. Bem, então, vai ficar 204,8 vezes 10 elevado. Menos 38 mais 12 vai dar menos 26, ok? Precisamos andar as casinhas aqui também. Então, vamos andar aqui. Ela vai ficar 1, 2. Se eu diminuo 2 casas, aumento 2 casas. Então, a força 3,1 é igual a 2, vou arredondar isso aqui, tá? Chamar isso aqui de 5. 2,05, 10 elevado a menos 24 newtons. Pronto. Achei a força 3,1. Já sabemos qual é a força 2,1. Agora, vamos fazer a relação entre elas. O que que acontece? A carga, deixa eu colocar aqui. A carga 1, Q1, era positiva. Tá aqui ela, né? A carga Q3 é negativa. E a carga 2 também é positiva, certo? Essa carga 1 com a carga 2, onde ambas são positivas, elas vão se repelir. Então, quando elas se encontrarem, quando elas se perceberem, então vai ser assim, ó. Essa carga Q2 vai tentar se afastar para cá, e essa carga Q1 tentar se afastar para cá, ok? Essa é a interação entre Q1 e Q2. Porém, a carga 1 e a carga 3 têm sinais opostos, então elas vão se atrair. Então, ó, essa carga vai tentar vir para cá e essa para cá. Na verdade, a carga que interessa pra gente é a carga 1. É a interação dessa carga 1 com as demais cargas. Então, nesse caso, analisando vetorialmente, nós temos o quê? Só lembrar aqui, olha, que essa força positiva e positiva que deu esse vetor aqui é a força que a gente chamou de força 2,1, tá certo? E essa força aqui, ó, de atração é entre 1 e 3, então a força 1, 3. Então, nós vamos lembrar vetorial, né? Forma vetorial. Vetores que apontam para sentidos opostos, a gente subtrai, ok? Então, a nossa força resultante, aí, olha, força 1, 3, vou colocar força 1, 3 para cá como positiva, tá? Porque tá apontando para a direita. Na verdade, você adota o seu referencial. Eu gosto de trabalhar assim. Apontou para a direita positivo, apontou para a esquerda negativo. Então, estão aí as duas forças, tá bom? Lembrando que isso tudo... Calcular agora a nossa força resultante. Como nós vimos, a nossa força F3, 1,3, aponta para a direita. E a F2,1 aponta para a esquerda. Então, os sentidos opostos a gente vai subtrair. Eu vou adotar para a direita positiva e para a esquerda negativa. Então, a força resultante vai ficar a força 1,3 menos a força 2,1, tá bom? Vamos colocar esses valores. Força resultante é igual.
Força 1,3, ela deu 2,05, 10 elevado a menos 24. Menos a força 2,1, que foi aquela que nós calculamos lá no item A, deu 1,15 vezes 10 a menos 24, né? Então, em forma de módulo. Força resultante, eu vou subtrair esses valores. Só lembrando, meninos, que na nossa base 10, na subtração e na soma, o expoente tem que ser o mesmo, porque ele vai ser repetido. Então, aqui já está no ponto, tá? Vou fazer só a continha, 2,05 menos 1,15. Isso eu vou colocar o valor logo aproximado, dá aproximadamente 0,85, tá? Vezes 10 elevado a menos 24, como a gente havia falado, só repete ele. Aí o que vai acontecer? A nossa mantiça ficou menor que 1, então vamos aumentar uma casa e diminuir uma no expoente. Então, isso vai resultar em força resultante igual a 8,5, 10 elevado. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, 25. Toda a força é dada em newtons. Está aqui a nossa força resultante em módulo. Mas a gente também está calculando isso em termos de vetores. Então, vamos representar ela vetorialmente, essa força. Bem, essa força, então, ela continua no eixo X. Então, a minha força resultante vai ser 8,5, 10 elevado a menos 25 newtons, na direção Y, ou seja, no eixo X. E agora sim, finalizamos o item B do exemplo 2. Bem, e aí nós vamos então fazer o nosso último ponto nessa questão, que é o item C, tá certo? Então, no item C, que aí o nível já aumenta um pouquinho, né, de complexidade, nós temos a seguinte figura. Ela vai formar agora um ângulo, certo? Então, essa aqui é a figura. Nós temos, de novo, a carga 1 e a carga 2, separados por uma distância R, e nós vamos fazer a interação de 1 com 2 e 2 com 4, sendo que 4, ela está no plano XY. É uma carga negativa que está a 3,4 R da carga 1, tá bom? Então, de novo, nós vamos fazer carga 1 com carga 2 e carga 1 com carga 4. Para nossa felicidade, vamos calcular aqui essa força resultante, né? A força 1, 2 ou 2, 1, né? Essa interação aqui já foi feita. Então, de novo, já foi calculada. Então, não precisamos fazer. Nós só precisamos fazer a força 1, 4, tá? E aí, o que acontece? Essa nossa força 1, 4, ela tá no plano. Ela tem valor para X e tem valor para Y. Então, ela está no plano XY. E isso significa o que pra gente? Significa que a nossa força 1, 4 vai ser representada da seguinte maneira: força 1, 4 na direção Y, mais força 1, 4 na direção J. Nós vamos achar ela também no plano, tá bom? Bom, então o que acontece? A nossa força 1, 4 vai ser igual, vou já resumir aqui ela, a força 1, 4 na direção Y, nós lembra? A componente dela em Y vai ser cosseno de θ, então representando aqui no Y. E força 1, 4 vai ser seno de θ, a componente dela, agora na direção J. Só lembrando que no problema ele diz que θ é igual a 60 graus, tá bom? Bom, outra coisa que vai facilitar a nossa vida é que, se você reparar, a força 1, 4, ela vai dar o mesmo valor da força 1, 3. Por quê? Porque para as duas, o que depende da nossa força eletrostática? Ela depende da distância, então a distância aqui são iguais, certo? Então os nossos R são iguais. E as nossas cargas também. A carga 3 ela é igual à carga 4, tá? Em termos de módulo. Então nós não precisamos calcular isso de novo, tá? A força 1, 3 é a mesma força 1, 4.
Só que a diferença é que a 4 está num plano, então eu vou precisar fazer isso aqui. Achar a componente em x, achar a componente em y. Mas, olha só como facilitou. Força 1, 4 é igual. A força 1, 4, que é a mesma força 1, 3, lembra que ela deu lá 2,05, 10 a menos 24? Pois é, eu vou logo arredondar aqui para ficar mais rápido. Eu vou dizer que essa força ela é 2 vezes 10 a menos 24, tá certo? Cosseno de 60, que é o ângulo que ele fala, na direção I, mais 2 vezes 10 a menos 24, seno de 60, só que agora na direção J, ok? Força 1, 4 é igual 2, vou colocar 10 a menos 24, cosseno de 60 é meio, direção I, mais 2 vezes 10 a menos 24, seno de 60 é aquele 0,866, isso na direção J, ok? Fazer a continha agora. Força 1, 4 é igual 2 vezes meio, dá 1. 10 a menos 24 na direção I. Mais, aqui fazendo essa continha, 2 vezes 0,866, tá certo? Vai dar aproximadamente 1,73 vezes 10 elevado a menos 24 na direção J. Por que que eu não destaquei essa resposta aqui, que ela já está toda organizada? Porque ela ainda é parte do que ele pede no problema. Ele pedia no problema a interação da força 1, né? Isso, eu pedi a força 1, a interação, no caso, da carga 1 com a carga 2 e com a carga 4, tá? Essa aqui é só a interação da carga 1 com a 4. E aí falta eu relacionar ela com essa outra. Mas isso é muito mais fácil, tá bem? O que nós vamos fazer então? Nós vamos somar vetorialmente. Tá bom? Então eu vou pegar as duas forças em termos de vetores. Então a minha força resultante que eu estou procurando nesse item C, que é 1, 2 e 1, 4. Então tá aqui, ó, é 1, 2 mais 1, 4. Então eu preciso colocar essas duas expressões. Quem é a força 1, 2 que a gente estabeleceu lá no comecinho, né? Aquela lá da letra A. Como agora é vetor e lá o resultado deu negativo, então é menos 1,15 vezes 10 a menos 24 na direção I. Aí, quem é a força 1 quadro? A força 1 quadro, ela tá no plano. Então, ó, mais 1 vezes 10 a menos 24 na direção I, mais 1,73, 10 a menos 24, só que isso aqui na direção J, ok? Vou fazer a continha agora. Então, vamos lá. O que que tá faltando fazer aqui? Força resultante é igual. Nós temos aqui, ó, dois tópicos I. Então, vamos fazer essa continha. Menos 1,15 mais 1, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, isso vai dar menos 0,15. A continha vai ficar dessa maneira. Nós temos aqui duas componentes na direção I. Fazendo a conta, menos 1,15 mais 1, isso vai dar menos 0,15. Vezes 10 a menos 24, isso aqui na direção I. E aí, repito o que ficou na direção J, 1,73 vezes 10 a menos 24 na direção J, tá certo? Só para organizar, para finalizar, essa nossa mantiça aqui, ó, eu vou aumentar uma casa e diminuir uma no expoente, tá? Então, a nossa resposta final, em termos de vetores, vai ser força resultante igual a menos 1,5, 10 elevado a menos 25, isso na direção I, mais 1,73, 10 elevado a menos 24, na direção J. Só lembrando que newtons e newtons, né? Porque a força é dada em newtons. Meninos, aí nós precisamos achar, então, o módulo e a direção desse vetor. Então, só para a gente analisar para ficar mais fácil depois, olha, x negativo, y positivo, significa dizer que isso aqui pertence ao segundo quadrante, tá? Vamos guardar isso aqui que a gente vai já precisar usar.
Então, vamos lá calcular. O módulo. Lembra como calcula o módulo? Então, o módulo é igual a raiz de... Então, como aqui nosso expoente ficou diferente, eu vou utilizar aqui em cima, tá? Para facilitar a conta, deixar com o mesmo expoente, já que tem uma soma no meio, vou precisar utilizar. Então, vai ficar menos 0,15, 10 a menos 24, tudo isso ao quadrado, lembra? Mais 1,73 vezes 10 a menos 24, isso também tudo ao quadrado. Vou resolver isso. Então, força resultante é igual a raiz aqui, né? 0,15 negativo ao quadrado, vai ficar positivo, vai dar 0,0225. E o nosso expoente multiplica, então isso dá menos 48. Mais 1,73 ao quadrado vai dar aproximadamente 2,99. A mesma coisa que o expoente, multiplica, então menos 48. Pronto, aqui eu vou fazer essa continha. Módulo da nossa força resultante é igual. Tá vendo como na soma o expoente ficou o mesmo? Por isso que eu trabalhei aqui logo com menos 24, para facilitar esse meu futuro aqui. Bem, eu vou somar então esses dois, ó. 0,0225 mais 2,99 vai dar aproximadamente 3,0154. E aí, na soma, a gente repete o expoente, ok? Bem, para finalizar então a questão, o que vai acontecer? Módulo da força resultante é igual. Quando você tira a raiz quadrada desse valor, isso dá aproximadamente 1,73. E o nosso expoente, lembra? A raiz, ele vem sendo dividido por 2, que é o do índice da raiz. Então, menos 48 dividido por 2, isso dá menos 24 newtons, porque nós calculamos novamente a força, tá? Então, aqui em termos de vetores, aqui em termos de módulo. E só para finalizar, toda vez que a gente precisa calcular a direção, né? Ou seja, a gente precisa calcular o nosso θ. Então, θ é igual a tangente a menos 1, ou arco tangente, né? Da componente y, 1,73 vezes 10 a menos 24, dividido pela componente x. Eu vou pegar o mesmo, tá? 0,15 vezes 10 a menos 24. Como aqui é igual, ó, dá pra cortar, tá bom? Então, isso, na verdade, é o arco tangente de quanto? De menos 11,53. Isso aqui é o valor, né? Quando você fizer essa conta, isso vai dar aproximadamente menos 85. Só que nosso quadrante tem que ser o segundo, lembra? O nosso vetor, ele está no segundo quadrante. Para ele pertencer ao segundo quadrante, que é esse quadrante aqui, ele tem que ser um ângulo maior que 90 e menor que 180. Então, a nossa continha vai ficar dessa maneira aqui. Deixa eu colocar aqui de laranjinha. θ é igual a 180, né? Como aqui deu negativo, eu vou tirar desse 180, 85, tá bom? Se ele tivesse dado positivo, eu somava com 90, né? Então, o nosso ângulo θ é de aproximadamente 95 graus, ok? Vetor, módulo e a nossa direção. E aí, gente, só para lembrar que o último exemplo, eu não resolvi a letra B em sala de aula, havia ficado para a próxima aula, que nunca aconteceu. Então, eu vou deixar para um vídeo separado, vou resolver a letra A novamente e resolvo a letra B para vocês, tá bom? Cheiro!